Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vou te dar uma orientação, te mostrar o que eu pretendo investir nesse ano de 2022. Tudo que eu for te mostrar aqui de como eu penso, eu vou também explicar o porquê que eu tomo essas decisões e porquê que eu estou pensando nisso nesse momento que a gente está passando na economia. Bom, mas é interessante a gente entender antes primeiro como se cria esses momentos que a gente está passando agora e como que as coisas chegaram a esse nível. Começando em 26 de fevereiro de 2021. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde. Bom, nessa data é confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil e até então ninguém sabia o que era o vírus, né? Se era um vírus forte, ninguém tinha certeza do que estava acontecendo com o nosso país e com o planeta inteiro. Só que nesse ponto ainda não chegamos no pior estágio que aconteceu na nossa economia. Foi no dia 11 de março de 2021, comércios, lojas, bares, salões de beleza, restaurantes, escolas, tudo a partir dessa data foi obrigatoriamente fechado. Também nesse mesmo dia, nessa mesma data, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara status de pandemia, ou seja, o vírus estava atingindo já o planeta inteiro. E aí que começa, né, as economias do mundo inteiro a derreter. Provavelmente você deve ter escutado notícias falando de circuit break, não dá mais para fazer negociação, porque ela está caindo muito naquele dia, quando passa de 10%. A gente teve alguns dias aqui no Brasil que tiveram mais de um, então a gente viu que quando saem essas notícias, pra gente entender o que a gente está passando, foi a partir daí que todo mundo começou a ter muita incerteza, muito medo, e as bolsas começaram a cair, as economias do mundo inteiro começaram a cair. E como muitas pessoas foram prejudicadas diretamente por isso, porque elas não poderiam mais sair para trabalhar, os empregos delas estavam totalmente comprometidos, o pessimismo tomou conta. Então no dia 2 de abril de 2021 é criado a Lei do Auxílio Emergencial. A primeira parcela do auxílio emergencial será depositada nesta sexta-feira a quase 2.200.000 brasileiros nascidos em fevereiro, que são elegíveis para a nova fase do programa. Que ia ser distribuído por 3 meses um valor de R$600 para tentar conter um pouco dessa crise econômica que estava tendo no Brasil, porque também se as pessoas não trabalham, elas não consomem, e aí é um jogo de dominó, tudo começa a cair, e isso atinge o nosso país inteiro. E o estranho, né, é que depois de um tempo que isso aconteceu, a nossa bolsa de valores, o Ibovespa, voltou a bater recorde atrás de recorde, como se tudo tivesse voltado ao normal, e na verdade nem metade da população ainda estava vacinada. E é justamente nesse ponto que a gente consegue tirar várias lições e aprender como se preparar, como investir nos momentos da economia que a gente está passando, e é justamente isso que eu vou falar agora. Por exemplo, quando a gente estava passando pelos piores momentos, era justamente o momento que, se você tivesse dinheiro para poder investir, como muitas pessoas fizeram inteligentemente, e de tudo isso que aconteceu, eu tiro algumas lições para investir nesse ano de 2022. Muitas vezes que eu vou gravar os vídeos, a taxa Selic sempre muda, ela tá sempre atualizando. A gente saiu de 2% para agora mais de 10% ao ano, talvez até aumente mais ou até se mantenha por um bom tempo nesse patamar, não tem como saber. Mas o que acontece, a primeira lição que a gente tira disso é que com uma Selic alta, é mais atrativo para os investidores terem dinheiro na renda fixa, na Selic, então o dinheiro sai da bolsa. Também as dívidas das empresas acabam aumentando, né? Porque muitas empresas têm a sua dívida relacionada com a Selic, com a inflação. Se essas medidas aumentam, provavelmente também as dívidas das empresas aumentam. Isso faz com que a bolsa caia. Outra lição muito interessante que a gente viu aí é a Magazine Luiza caindo mais de 70%, agora ela deu uma recuperada, e algumas pessoas provavelmente ainda investiram naquela máxima dela e achando que aquele momento ia ter mais alguma coisa para espremer ou que ela ainda explodir mais ainda. A empresa continua sendo a mesma, a R$100 ou a R$20, ela continua sendo a mesma. Pode acontecer que provavelmente muitas pessoas que não tiveram esse cuidado foram na euforia, que realmente acontece, parece uma coisa muito boba, mas realmente acontece. Elas provavelmente perderam muito dinheiro. Sem levar em consideração só o que aconteceu no passado, a gente também tem esse ano eleições, então todo ano de eleição, você pode ver até mesmo pelos gráficos da bolsa, todo ano de eleição o que acontece é que a bolsa cai, a incerteza no país é muito grande, às vezes sai alguma notícia de que tal candidato tem mais chance de ganhar, isso pode ser ruim, pode ser bom para a economia, mas é uma incerteza na verdade, porque não tem como saber. E se você for pensar por esse lado,
muitos investidores estrangeiros que geralmente movimentam o dinheiro no Brasil acabam tirando esse dinheiro também. Então você percebeu que é um ciclo, né? A gente passa por momentos de otimismo, passa por momentos de pessimismo, até mesmo quando as coisas estavam muito ruins, a gente teve a bolsa subindo. Então a gente tem que aproveitar esse ciclo da melhor forma possível. Talvez agora seja o melhor momento do ciclo. Você está vendo o Bitcoin muito baixo, as ações estão muito baixas, ações muito descontadas, fundos imobiliários também muito baixos. Então você está vendo que as pessoas não estão olhando para esse lado, a bolsa está caindo, ela está em patamares muito baixos e a gente tem que tentar justamente isso, olhar para o lado que as pessoas não estão olhando. Então as pessoas estão olhando para a renda fixa que está rendendo 13, 14, 15% ao ano, alguns títulos pré-fixados aí, aonde as pessoas estão olhando, aonde está indo a massa, né? Onde está indo mais dinheiro. E é claro que também sem risco você não tem tantos ganhos, né? Justamente é assim que as pessoas pensam. Então tem 10% na Selic hoje sem risco, né? Praticamente, do que um fundo imobiliário com 6, 8%. E diversificação é a palavra que a gente tem que usar para os investimentos. Não tem jeito, você precisa de diversificar, diversificando vai ser a melhor forma de você ganhar dinheiro. Então, para o meu começo aí de 2022, o que eu já fiz foi comprando algumas ações que são pagadoras de dividendos, que estão muito baratas. Então eu comprei, por exemplo, a Taesa, comprei Itaúsa, também comprei algumas outras empresas que não são distribuidoras, mas que para mim estão muito baratas. Então eu comprei Lojas Renner e também eu coloco uma parte em fundos imobiliários. Eu não coloco tudo em ações ou tudo em fundo imobiliário, eu vou tentando regular isso. Teve fundos que eu paguei R$90 e agora estão 70. Isso é uma boa oportunidade para mim comprar, tanto que eles mantiveram o mesmo dividendo, ou seja, os 50 centavos de R$90 representam menos do que 50 centavos de R$70, os 50 centavos sendo o dividendo. Ou seja, eu consigo investir um valor menor e ter o mesmo valor de dividendos que eu vou ter. Então, todo mês eu vou ter uma renda caindo no meu saldo da conta por um valor menor. Então, para mim, isso é interessante. A gente teve aí Facebook caindo muito, alguns BDRs caindo muito. É interessante que você também tenha uma parte em BDR. Então, eu comprei alguns BDRs também. Mas, principalmente pelo momento que a gente está passando, eu acho mais interessante colocar dinheiro em fundos imobiliários e em ações, porque eu acredito que eles estão muito baratas. Não que estão pagando bons dividendos, nada disso. É uma forma de você se proteger comprando uma ação por um preço menor do que ela geralmente estava sendo cotada aí há 2, 6 meses atrás. Mas para mim, o que eu estou buscando mais no momento é a renda. Eu quero comprar ações, comprar fundos imobiliários que me deem aquele dividendo todo mês, porque eu quero o efeito bola de neve. Então eu quero que o que me renda, eu consiga comprar novas ações, novos fundos imobiliários só com os rendimentos, fora o que eu já coloco um pouquinho todos os meses. Provavelmente durante ainda esse tempo de eleição, a gente vai ver várias oportunidades dessa. Então fundos imobiliários, ações caindo muito. Pode ser que a Selic ainda continue aumentando, então isso pode ser também ainda mais um agravante para que a bolsa continue nesses patamares mais baixos. Eu acho que é muito importante você tentar aproveitar esse momento agora. Pode ser que em 2023 a bolsa volte aí a bater recorde e você não vai ter aproveitado essa subida. Mas isso é para sempre, os ciclos sempre vão acontecer. E basicamente essa é a principal lição. A lição mais simples, mas a que mais vai dar resultado é saber aproveitar os ciclos e diversificar o seu dinheiro nos investimentos. Mas bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.